Graça e paz, queridos. Deus abençoe. Eu sou o Dr. Brum, sou teólogo, também sou advogado. E esse é o seu canal Igreja Sem Fronteiras. Nós conversamos no outro vídeo sobre conflitos da vida, relacionamentos pais e filhos. Hoje nós queremos dar a sequência a conflitos da vida e falarmos sobre relacionamento conjugal. Nós falamos também ainda no outro vídeo que Deus nos deu 3 instituições: família, governo humano e igreja. E relacionamento conjugal subentende-se uma família, ou família subentende-se relacionamento conjugal. Nenhuma família é feliz quando o relacionamento dos cônjuges, dos pais, não são um relacionamento feliz, um relacionamento ajustado, um relacionamento harmonioso. Na verdade, o foco de Deus é o relacionamento familiar, é a família, porque na família é que nós entendemos que existem os maiores problemas hoje da nossa sociedade. Podemos ser bem-sucedidos em outras áreas, mas no momento que a nossa família passa por problemas, todos os outros demais relacionamentos eles são afetados, até porque existe um descontrole emocional, psicológico, para que se possa dar continuidade à sua vida profissional ajustada, bem-sucedida. Tudo vai ser abalado. Nós vemos que a família começou, evidentemente, com o primeiro casal. E nós vemos dentro da palavra de Deus que foi Deus que uniu Adão e Eva. Alguns estudiosos dizem que foi Deus que fez o primeiro casamento. De maneira, portanto, que casamento nasceu no coração de Deus. E tudo quanto Deus faz, Ele faz bom e com um propósito. E assim foi o que Deus fez. A palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas, criou também os animais terrestres, as aves, e levou para Adão, para que Adão pudesse colocar nome naqueles animais. E Deus ele percebeu que o homem estava só. Então a palavra de Deus diz que Deus então viu que não era bom que o homem estivesse só, e fez-lhe uma auxiliadora que fosse idônea. Nós percebemos aí que a primeira coisa que Deus notou que não era bom era que o homem estivesse só. Ele percebeu que a solidão não era bom, não era algo agradável. E então a Bíblia diz que ele adormeceu o homem, tirou uma costela, e daquela costela ele formou uma mulher e levou-a para Adão. E Adão viu e disse: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Portanto, lhe será chamada varoa, porque do varão foi tomado. E a Bíblia diz que Adão amou a sua mulher. Eu gostaria de pensar alguns pontos importantes destes versículos, dessas passagens bíblicas. Primeiro, que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Nós sabemos que o homem ele foi criado como um ser social. E quando Deus percebeu aquilo, ele viu a necessidade de alguém idôneo ou idônea para que pudesse complementar o homem, de maneira que a mulher foi criada para complementar, para ser um complemento do homem, para ser uma aliada do homem, e ali para suprir suas necessidades. Todos nós temos necessidades físicas, espirituais, intelectuais, emocionais, e Deus criou a mulher
para suprir essas necessidades do homem e o homem suprir também suas necessidades, porque são a mesma carne, são semelhantes, são iguais, são seres carentes de companhia, carente de um parceiro, carente de companheirismo, e Deus viu então que não era bom que eu estivesse só e fez então uma companheira. Eu gostaria que você percebesse que o termo usado nas Escrituras é que Deus falou que faria uma auxiliadora. Curiosamente, esse termo hebraico usado para auxiliadora é o mesmo termo hebraico usado no Salmo 46, primeiro versículo, que o salmista Davi diz: o Senhor é o meu socorro, o meu auxiliador, bem presente na hora da angústia. É o mesmo termo, auxiliadora ou auxiliador. Nós vemos que no coração de Deus, ele tinha então essa intenção de que aquela pessoa, aquela mulher, seria auxiliadora, aquela que estaria socorrendo, aquela que estaria junto, aquela que iria suprir as necessidades, aquela que iria curar, aquela que iria estar junto no momento ou nos momentos das dificuldades, nos momentos das tempestades, dos vendavais, nos momentos das lágrimas, nos momentos das incompreensões. Aquela mulher estaria junto com o homem e o homem com ela. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar dessa escritura é que na sequência diz que Deus fez alguém idôneo. A palavra idôneo significa alguém que é apto para desenvolver, para poder exercer aquela determinada função. Alguém que é capacitado, alguém que tem qualidades para aquilo. Deus, de maneira que ele criou um ser semelhante a Adão, nada menos, mas alguém totalmente capacitado, tal qual Adão, para ser a sua companheira, para estarem juntos em todos os momentos de suas vidas. Basta ser que Adão falou: esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Outro ponto importante que nós devemos perceber aqui é que Adão falou que aquela ali, a mulher que Deus formou. Esse termo mulher, essa palavra mulher no hebraico, segundo o doutor teólogo Charles Hayrie, ele diz que vem de uma palavra hebraica ishia, que significa suave. Possivelmente quando Adão ele viu aquela mulher que Deus trouxe para ele viu aquela beleza. Eu pessoalmente creio que Eva, ela seria a Miss Universo, de eternidade a eternidade. Eu creio que nenhuma mulher foi tão bonita ou será tão bonita quanto aquela mulher que Deus criou. E quando Adão viu aquela mulher, a sua feminilidade, a sua delicadeza, o seu charme, ele usou essa palavra mulher, que significa suave. Isso é muito importante para que nós entendamos que Deus trouxe alguém que completasse o homem nas suas necessidades. Outro ponto importante na sequência é que Deus diz: deixará o homem ou deixará a mulher pai e mãe e unir-se-á ao seu esposo, ao seu companheiro. Essa palavra deixar significa que o homem e a mulher, eles devem entender que no momento de uma união, no momento de um casamento, os laços paternos, os laços maternos, que são tão importantes e são permanentes agora, eles devem ficar em segundo plano. Não que o amor pelo pai, pela mãe, pela sua família venha a diminuir, mas ele agora tem que ter um outro sentido. Deixará o homem pai e mãe, deixará a mulher pai e mãe,
e unir-se-á ao seu esposo, sua esposa. É muito importante, porque hoje um dos problemas muito sério nos relacionamentos, é que tem muitos casais, tanto homem quanto mulher, que infelizmente eles não cortam o cordão umbilical. Parece que o pai, parece que a mãe ainda são mais importantes do que o seu companheiro. Então a Bíblia diz aqui que o homem tem que deixar, a mulher tem que deixar. Porque agora você vai viver uma nova relação. Agora você foi chamado para construir uma família, a sua família. A palavra de Deus nos estabelece prioridades na vida das pessoas. A prioridade número 1 de uma pessoa tem que ser Deus. Sem Deus nós não vivemos. Nós respiramos por Deus. A palavra de Deus diz: se Deus tirar o sopro de vida de toda a terra, todos nós estaremos voltando ao pó. Nós dependemos de Deus. Então a prioridade número 1 em nossas vidas tem que ser Deus. A prioridade número 2 é a família, esposa e filhos. A prioridade número 3 seria então a igreja ou o trabalho. A igreja nunca pode estar antes da sua família. Nunca. Nunca. Por quê? Porque Deus que você vai servir lá na igreja, lá naquele salão, naquele local, é o Deus que você pode servir na tua casa. Lá na igreja você vai ter a comunhão com os irmãos. Se nós olharmos o que Jesus disse, que quando 2 ou 3 estiverem reunidos, ele estaria no meio. Jesus tinha em mente era família. Jesus não era pessimista para ter uma igreja de 2 ou 3 pessoas. Jesus falou quando tiver 2 ou 3. Entende-se aqui que Jesus está falando de família. Por quê? Porque a verdadeira vida cristã, ela começa dentro de casa. Aonde estão os maiores problemas, as maiores dificuldades. E é ali que Deus quer nos abençoar. É muito fácil nós estarmos lá na igreja, louvando, cantando. Muitos que são pentecostais falam em outras línguas, que é extraordinário. Mas é muito fácil nós sermos espirituais lá na igreja, porque não tem problema. Não temos problemas ali. Então é fácil nós sermos espirituais. Agora, os maiores problemas estão centrados dentro de casa, nos relacionamentos. Então, a verdadeira vida cristã, a genuína vida com Deus, tem que ser dentro de casa. É dali que nós vamos ter a paz, o nosso coração em paz com Deus, a nossa vida cristã edificada em Deus, para irmos para a igreja, para adorarmos a Deus. Então, o foco de Deus é a família. Mas para que esta família seja uma família harmoniosa, abençoada, precisa que os casais, que os cônjuges, eles possam ter uma vida com Deus. Então deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á à sua esposa. Agora ele tem uma prioridade que é a sua casa, a sua família, sua esposa e seus filhos. Outro ponto interessante é que a Bíblia diz unir-se-á. Essa palavra unir significa que o homem agora tornou-se uma só carne. Ela vem de uma palavra hebraica que significa soldar. Se uniu, soldou, tornou-se uma peça só. Por isso, homem e mulher tornaram-se uma só carne, aonde ambos vão enfrentar situações até mesmo diferentes, mas ambos vão sentir o peso daquele compromisso, o peso daquela responsabilidade, aonde ambos vão ser cúmplices
para enfrentarem aquelas situações. É importante que o cônjuge tenha empatia pela situação que o seu marido está passando, tenha empatia com o seu marido, com a sua esposa. É isso que é unir-se, é estar junto no momento da alegria, no momento da dificuldade, no momento da dor, no momento das comemorações e no momento das lágrimas. É isso que a palavra tem nos apresentado. Agora, nós percebemos, tudo isso é o propósito de Deus para o casamento, para o casal. Agora, a realidade que nós vivemos nos dias de hoje é muito diferente. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem nos apresentado que hoje a família está em extinção porque a vida conjugal ela está em extinção. Para cada 3 casamentos hoje no nosso país existe um divórcio legalizado, fora outros que são feitos simplesmente em cartório, simplesmente consensual, sem a atuação jurídica, se separam. E tudo isso que Deus tem nos apresentado. É importante então que nós possamos perceber que quando existe a união de 2 pessoas, é natural que haja certos conflitos no início. Porque nós temos 2 pessoas de origens diferentes, provenientes de lares com formações diferentes. Nós temos 2 pessoas que são distintas. Cada uma tem a sua personalidade. Cada uma recebeu um legado. Cada uma recebeu informações desde a sua infância. Informações que estão norteando suas vidas. Então é importante que o quê? Que haja nessa vida conjugal o entendimento que é natural certos embates, certos desajustes no início dessa jornada. Porque ninguém vem preparado para um relacionamento a 2. Muitas pessoas se preparam para enfrentar a vida profissional, para um concurso, para uma faculdade, para o vestibular. Se preparam para tantas outras coisas, porque querem ser alguém bem-sucedido profissionalmente. Mas o fator mais importante em suas vidas, que é casamento, que é a construção de uma família, as pessoas não se preparam. As pessoas levam para esse novo relacionamento, para essa nova instituição, aquilo que receberam dos pais. E muitas vezes os pais também têm um relacionamento complicado, um relacionamento desajustado, e elas formulam então um conceito de relacionamento conjugal daquela maneira. Herdam. Não é incomum muitos casais se separarem porque lá atrás o pai separou, o tio separou, a mãe separou, o avô separou. Não é incomum. Trazem aquilo ali como herança. Então é importante que se entenda que o casamento é a união de 2 pessoas distintas, com hábitos diferentes, formações diferentes, temperamentos diferentes. E para isso precisa um ajuste para que dê certo. E como fazer esse ajuste? Como conseguir esse ajuste? A palavra de Deus nos fala que o casamento nasceu no coração de Deus. E aquele que criou o casamento é quem tem uma resposta para esse ajuste. A palavra de Deus fala no livro de Eclesiastes, capítulo 4, que é importante que 2 possam andar juntos. Porque se alguém resistir, se alguém investir contra eles, são 2 para resistir. São 2 para combater. E o cordão de 3 dobras
não se rebenta a face. Aqui, Salomão, o sábio Salomão, ele está falando do companheirismo de duas pessoas. O casamento ele foi criado com propósito. Tudo quanto Deus fez, ele fez com propósito. E o propósito de Deus no casamento era para suprir a necessidade um do outro, através do companheirismo, através da cumplicidade, através da presença, através da aliança. Suprir as necessidades e estar junto ante as dificuldades e os vendavais que a vida traz. Mas aqui, Provérbios, Salomão está falando que o cordão de 3 dobras significa a participação de Deus na vida a dois. Assim como lá no Éden. A palavra de Deus diz que Deus vinha na criação do dia para estar com aquele casal, para conversar, para dialogar. E quando Deus instituiu então a família, no coração de Deus, Ele está à disposição para estar presente nesse relacionamento. Um casamento bem-sucedido, inevitavelmente, tem que ter Deus presente, porque é Deus que vai gerar as situações que você possa vencer os embates da vida. Alguém disse que o casamento é tal qual 2 rios distintos que correm paralelos, separados. Eles estão correndo. Só que lá na frente, eles se encontram. Eles confluem um ao outro. E no momento que eles se encontram, as águas, elas se chocam e se tornam impetuosas. Se há aquele embate das águas, aquelas ondas, aquela espuma, e aquele rio que se encontrou, eles vão seguir um período de tempo naquele embate, naquelas ondas, naquele volume de espumas e de ondas. Só que lá na frente, aquele rio agora, as águas se acalmaram, se tornaram harmoniosas e correm lentamente. Já não são mais 2 rios pequenos, mas se torna um rio grande, majestoso, poderoso e bonito. O relacionamento conjugal é semelhante. Por causa das heranças, dos hábitos que nós trazemos, daquela mala cheia de informações que nós trazemos dos nossos lares, dos hábitos, das práticas que nós temos. E quando nós nos unimos a alguém, nós queremos impor aquilo que nós trouxemos. E é natural. Só que o outro cônjuge, ele também traz uma bagagem, traz uma mala de informações, de hábitos, de costumes. E ele também quer impor. Então existem esses embates. Até que, com o passar do tempo, começa a haver o ajuste, começa a haver a harmonia entre o casal. Nós temos 3 pontos importantes que nós queremos pensar aqui. Existem muitos outros. Existem muitos livros bonitos, interessantes, a respeito do relacionamento conjugal. Eu só quero aqui trazer para você pequenas informações nesse vídeo. Uma das posturas que a Bíblia apresenta está no Efésios, capítulo 5, versículo 25. Diz: maridos, amai as vossas mulheres, as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja, e por ela se entregou. Como Cristo amou a igreja? Você pode dizer, ele morreu pela igreja. Sim, ele morreu pela igreja. Mas não foi só isso. É importante que nós possamos entender o que significou a morte de Cristo. O próximo vídeo que eu vou postar vai ser sobre o significado da cruz.
E eu quero que você pense um pouquinho sobre o que significou a morte de Jesus. A morte de Jesus significou abnegação, renúncia, negou a si próprio. O papel de Jesus, ele veio com um propósito. É importante que entendamos que Jesus foi o único homem que nasceu na face da terra com um propósito definido de morrer. Jesus veio para morrer. Nós não viemos para morrer. A Bíblia diz que Deus criou o homem para viver uma eternidade. Mas o homem pecou. O homem desobedeceu. E o pecado separa o homem de Deus. Levou o homem para longe de Deus. E a única maneira de o homem voltar novamente para Deus é quando ele morre fisicamente em Cristo. Porque ele aceitou a vida de Jesus como a vida dele. Então ele procura viver a vida de Jesus. Então quando ele morre, ele volta para Deus. Mas Jesus, ele veio com o propósito exclusivo de morrer. E nessa vida que ele veio com o propósito para morrer, ele tinha uma função de lançar os fundamentos para a igreja, de construir a igreja, de formar a igreja. E para formar a igreja ele teve um ministério. Foi um ministério de abnegação, como nós falamos, de renúncia, de doação, de humilhação, de lágrimas, de dores, de perseguições, jejum, orações, até sua morte. Foi uma vida de dor. Então, quando a Bíblia diz, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja, não é simplesmente dizer, você tem que morrer pela sua esposa. Você pode até dizer, não, eu morro pela minha esposa. Ótimo. Mas e esse ministério, essa vida de renúncia, crucificar a sua própria carne para que tenha uma vida com a sua esposa? Você está disposto? É isso que precisamos entender. Ser como Jesus e morrer como Jesus. Amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, que ele deu a sua vida. Mas amar nesse sentido de doação, de empatia, de estar junto, de cumplicidade, de suprir suas necessidades, de entendê-la, de enxugar sua lágrima. Isso é amar. O amor que Jesus quer é aquele amor que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. O amor que não se ensoberbece, que não se ufana, que não deseja mal, que não se ressente. O amor que perdoa. Nós vamos falar sobre perdão daqui a pouco. Que perdoa as falhas um dos outros. Esse é o amor. O amor doação, o amor altruísta, aquele amor sacrificial. É este amor que nós precisamos ter pelas nossas esposas. Agora, olhando o quadro da nossa sociedade, é triste, é lamentável que isso praticamente não existe. Hoje o feminicídio está em alta. Maridos matando suas esposas das maneiras mais cruéis que se possa imaginar, com grandes requintes de crueldades, odiando, batendo, agredindo. É a falta de Deus. É a falta de Deus na vida do casal. É a falta de Deus na vida dessas pessoas. Outro ponto importante que eu gostaria de pensar aqui é sobre o perdão que tem que haver na vida familiar, na vida conjugal. Perdão. Perdão, é importante que entendamos que perdão não é a amnésia. Não é você esquecer as ofensas. Não. Perdão, a palavra perdão, literalmente, no original, significa liberar, deixar ir. Perdão significa que você
simplesmente não vai sentir mais nada que te machucou, aquele sentimento, aquela angústia, aquela dor por uma palavra falada pelo teu cônjuge. Aquilo não vai sentir mais, não vai te machucar, não vai mais te levar às lágrimas, não vai mais te deixar triste. É não contabilizar aquilo ali. Este é o perdão. Na verdade, Jesus até exemplificou o perdão como uma dívida, falando que havia um homem que devia determinado valor para alguém. E aquele alguém levou aquele homem para a justiça. E aquele juiz perdoou a dívida daquele homem. Aquele homem saiu dali, ele tinha também alguém que lhe devia, e ele não quis perdoar. Então, perdão é perdoar dívida. É perdoar alguém. É liberar, é anistiar. Na oração, Jesus diz para que Deus perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, perdoamos aquele que nos deve algo. Então, perdoar não é você esquecer, porque você não vai esquecer. Muitas pessoas dizem, eu perdoo, mas não esqueço. Correto? Nós perdoamos, mas não esquecemos. Mas o perdão genuíno que Jesus fala é exatamente esse. Daquilo ali não mais mexer nas tuas emoções. E quando tiver, de repente, um novo conflito, é você ter a maturidade de não desenterrar um fato anterior para machucar o teu cônjuge. Esse é o perdão que Deus quer para nossas vidas. Porque é assim que Ele procede conosco. A palavra de Deus diz no livro de Miqueias que Deus lança nas profundezas do mar todo o nosso pecado. Esse é o perdão de Deus para nós. Que Deus não... Ele apagou. Não mexe mais em Deus aquilo. Não existe mais aquela ofensa na presença de Deus. É assim que Deus quer que nós procedamos com o nosso cônjuge. Para que o teu casamento possa ser um casamento ajustado. Que o teu casamento possa vencer as dificuldades. É assim que nós precisamos e devemos proceder. Outro ponto importante é a comunicação no casamento. Na verdade, o centro do casamento é seu sistema de comunicação. Quando a comunicação, quando os canais da comunicação estão entravados, nós temos problemas. Segundo estudiosos, eles dizem que quando nós falamos alguma coisa, uma mensagem, na verdade nós estamos transmitindo algumas mensagens diferentes. Porque você fala alguma coisa, algo, mas muitas vezes você fala algo querendo dizer outra coisa. É falar por tabela. E muitas vezes o teu cônjuge ouve, mas faz uma outra interpretação. Então os canais de comunicação não são claros, não são transparentes. E é por isso que existem os embates. Ah, eu pensei que você quis dizer isso, você me chamou disso, me chamou daquilo. Não! Então, para que a comunicação seja uma comunicação que possa fluir, é importante que nós possamos ser transparentes. Este é um dos grandes problemas das brigas de casais. Por quê? Porque ninguém vem com a comunicação altamente evoluída, formada para um relacionamento. Você vem do seu lar, lá da sua mãe, do seu pai. E você não vem com o canal de comunicação, com os níveis de comunicações altamente desenvolvidos. Muitas vezes são tímidos, são inibidos para falarem alguns problemas, com medo de machucar, com medo de ofender, com medo de se expor. E esse momento fica constrangedor, não são transparentes, e aí então nós temos os problemas na vida conjugal.
Então é muito importante que essa comunicação ela possa ser clara, que você possa saber ouvir o seu cônjuge. Todos nós temos problema sério para ouvirmos. Nós escutamos, mas não ouvimos. Eu falei num outro vídeo que eu postei algum tempo atrás a respeito dos relacionamentos pais e filhos, e eu falei sobre ouvir o inaudível. Muitas vezes nós só escutamos, mas já estamos preparados para dar uma resposta. Nós não ouvimos, nós não sentimos o coração do nosso cônjuge. Nós não temos aquela empatia para ver o que está na alma. Aquilo que ela está tentando falar por expressões, por atitudes, aquilo que ela não consegue verbalizar. Então é importante que nós sejamos atentos a ouvir o nosso cônjuge e não somente escutar. É importante que nós possamos também falar no momento adequado. Tem momento para falar. A Bíblia diz que existe tempo abaixo dos céus para todas as coisas. Há tempo de morrer, há tempo de viver. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Há tempo de falar também. Muitas vezes o clima está pesado e nós insistimos em falar algo. Nós estamos colocando gasolina no fogo. Então é importante nós termos esta reserva, este domínio, esta temperança, para que não haja maiores conflitos. Mas isso só Deus Ele pode nos dar. É importante também que possamos falar na comunicação, falar com amor. Não é agredir, não é xingar com palavras, como muitas vezes nós já ouvimos e já vimos casais se agredindo, palavras que machucam mais do que uma agressão física, humilhando o seu cônjuge. A palavra de Deus diz que nós temos que falar com amor, com temperança. Esta é a atitude do cristão. Temos que ter esta capacidade. Meus amados, hoje existe uma preocupação muito grande no coração de Deus com a igreja. Porque a igreja é formada pelas famílias. E no momento que a família está desajustada, porque tem um casal desajustado no comando, nós temos sérios problemas. Porque o casal está enfermo, a família está enferma, como consequência, a igreja está enferma. Então, o que nós precisamos fazer é nós buscarmos aos pés de Cristo, para que Ele possa tomar as rédeas do nosso casamento. Pegarmos essa palavra de Provérbios, capítulo 4, de Eclesiastes, melhor, capítulo 4, que fala que é melhor ser dois do que um. Quando um tropeça, o outro levanta. Se está frio, o outro aquece. Se alguém se levanta, dois resiste, e melhor é o cordão de 3 dobras. É melhor quando nós incluímos Deus no nosso relacionamento. Porque quando nós incluímos Deus, nós vamos no coração de Deus e sabemos qual é o propósito real de Deus para o casamento, para a família. E assim nós vamos constituir uma igreja abençoada. O meu apelo é que nós possamos buscar em Deus. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito Santo, que é amor, que é paz, que é longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Contra essas coisas não há lei, não há acusação. A verdadeira igreja tem que ser dentro de casa. Ali nós precisamos erguer a cruz de Cristo. Na nossa casa, no nosso lar. É hora
de nos perdoarmos. É hora de reconstruirmos nossos laços conjugais. Buscamos em Deus para que o Espírito Santo de Deus possa mover em nossa vida e transformar o nosso relacionamento. A verdadeira transformação tem que começar dentro de mim. Não é exigir do meu cônjuge, é eu mudar. Porque no momento que eu mudo, o Espírito Santo de Deus vai trazer para a minha casa um ambiente de paz, de harmonia, que o cônjuge vai chegar, vai ver que algo está diferente. Porque Deus está transformando a minha vida. E essa bênção de Deus vai ser extensivo ao cônjuge, vai ser extensivo aos filhos, vai ser extensivo à igreja, porque eu vou levar aquilo para a igreja. Muitas vezes discordamos do nosso cônjuge. É natural, somos pessoas distintas, temos princípios diferentes muitas vezes, temos sonhos diferentes, desejos diferentes, opiniões diferentes, que são coisas naturais. Mas é importante que se discorde, mas com respeito. Você não é obrigado a concordar com tudo, mas se discorda com amor. Entre a paz e a razão, fica com a paz. Fica com a paz. Se for ao extremo, fica com a paz. Deus te abençoe nesse momento e que você possa entender que o casamento é uma instituição que nasceu do coração de Deus. Não foi o homem que criou. É legalizado aí juridicamente para que você, como vivemos numa sociedade civil, é importante juridicamente ser legalizado num cartório, perante as leis, para que você possa ter direitos legais. Mas o verdadeiro casamento é na presença de Deus. Não precisa de cartórios. Não precisa do juiz homologar. Não. O verdadeiro casamento nasceu no coração de Deus. Este é importante. Você ir na essência e no coração de Deus para ver como Ele quer para a sua vida. O que Ele quer para a sua vida. Desejo que Deus possa te abençoar ricamente com essa palavra. E o Espírito de Deus possa trazer sobre a tua vida esse fruto extraordinário de amor, de benignidade, de mansidão, de temperança, de domínio próprio, para que o teu casamento seja segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima. Se você gostou dessa palavra, você vai ali, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, vai nos ajudar. Muita bênção para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.